Bom dia, galerinha do nono ano. Mais uma vez, professor Eduardo, aqui na escola, no estúdio aqui no colégio, gravando as nossas aulas de história, beleza? Então, gente, vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais resumido, beleza? Hoje eu vou trabalhar com vocês a unidade 4, capítulo 3, que vai falar que tem como tema principalmente a descolonização tanto do continente asiático quanto do continente africano. Então, nas aulas gravadas eu vou trabalhar aqui de um modo mais resumido e eu quero aprofundar com vocês todos esses temas, tanto no que diz respeito à literatura que eu estou trabalhando com vocês, quanto no que diz respeito à parte da história. Beleza? Então, peço a vocês que nas quinta-feira, como só é 50 minutos de aula, não perdam, certo? Peço para que vocês não perdam a nossa sala de aula virtual, participe da aula, faça a leitura de todos os conteúdos que eu estou trabalhando aqui com vocês, que é para lá a gente se aprofundar, a gente fazer aquele debate, para mim fazer aquela explicação aprofundada que tanto eu gosto, beleza? Então lá eu já acho mais interessante me aprofundar mais dos temas. Então, vocês vão assistir a aula hoje, beleza? Já vão saber o que é que eu estou abordando na aula de hoje, para que na quinta-feira a gente entre, a gente aprofunde mais nesses conteúdos, beleza? Assim, para que nós possamos ter um resultado satisfatório, no que se refere principalmente à aprendizagem dos conteúdos, beleza? Então, como falei para vocês, o tema da aula de hoje é a descolonização. A descolonização de dois continentes. Lembrando a vocês o seguinte, lembre-se que a partir da década de 80 do século XIX, certo? A gente sabe que década de 80 do século XIX estamos aí na chamada segunda fase da Revolução Industrial. Ou seja, é quando a industrialização ela vai se expandir para vários países europeus. Sabemos que no século XVIII e primeira metade do século XIX, a industrialização ela ficou restrita à Inglaterra. Mas a partir da segunda metade do século XIX, nessa chamada segunda revolução industrial, a industrialização ela vai se expandir para outros países como a Suíça, o norte da Itália, beleza, os Países Baixos, dentre outros países. Acontece o seguinte, nesse contexto, o que é que esses países querem? Principalmente esses países europeus. Eles querem tanto o mercado consumidor, quanto o mercado que forneça matéria-prima para ser processada nas indústrias europeias. Então, é aí nessa segunda metade do século XIX que essas potências industrializadas, que esses países industrializados da Europa, eles vão colonizar. Países vão colonizar territórios na África e territórios na África, desculpa o erro lá, e territórios no continente asiático, certo? Ou seja, vão transformar tanto o continente africano quanto o continente asiático em colônias de exploração. Vocês não podem se esquecerem disso. Beleza? Então, sabemos que a colônia de exploração, ela tem como principal objetivo, o seu objetivo é enriquecer a sua metrópole. E nesse contexto, certo? Nesse contexto aqui de segunda revolução industrial, ou seja, por que os países industrializados europeus, por que eles querem colônia? Justamente para as colônias fornecem a matéria-prima, essa matéria-prima ela é processada na Europa
e que significa dizer o que? Essa matéria-prima vai ser transformada em mercadoria na Europa. E essa matéria-prima volta, certo? Ela vai voltar para o continente asiático e para o continente africano como mercadoria. Nessa relação, certo, entre metrópole e colônia, quem sai levando a melhor é sempre a metrópole. Beleza? Então, meus amores, então o que é que a gente pode afirmar, certo? Já com base nisso que eu estou falando aqui para vocês. A gente temos países europeus extremamente desenvolvidos, industrializados e etc, etc, etc. Então, gente, isso resultou de um construto, isso resultou de uma construção, beleza? E antes do século XIX, sabemos que a América, o continente americano foi durante séculos colônias, né? Espanha, né? E Portugal, por exemplo, a gente citar aqui, beleza? Então, ocorreu, tanto no início da modernidade, quanto nesse contexto do século XIX, uma transferência de riqueza desses outros continentes para o continente europeu, beleza? Mas, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, certo? No pós-Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Sabemos que a Europa entrou em guerra, muitos países tiveram suas economias desestruturadas, suas economias arrasadas. Então, muitos países que antes da Segunda Grande Guerra Mundial já estavam lutando por sua independência, por sua emancipação política, e principalmente no contexto do pós-guerra, muitos desses países vão alcançar a sua emancipação política. Ou seja, deixaram de ser colônias dos países europeus. Beleza? Mas lembrando que antes da Segunda Grande Guerra Mundial, já havia movimentos, certo? Tanto no continente asiático quanto no continente africano, movimentos que tinham como objetivo justamente a emancipação política, a independência política desses territórios, tanto na Ásia quanto na África, beleza? Mas muitos desses países vão se tornar estados autônomos, estados independentes, principalmente no contexto da Segunda Grande Guerra, beleza? Após a Segunda Grande Guerra. Então, o caso que vale aqui citar é o caso da Índia, né? Sabemos que temos aí, né, a figura, né, ali, né, no caso da Índia, nós temos aí, né, a pessoa, né, de um grande pacifista, né, o grande Mahatma Gandhi, né, que liderou, né, esse movimento de independência da Índia com relação à Inglaterra, beleza? E Gandhi vai utilizar como arma, certo, a não violência e a chamada desobediência civil, ou seja, a desobediência civil é justamente o que? A gente não obedecer a leis, que são leis injustas, beleza? E o objetivo de Gandhi, né? O objetivo do movimento liderado por Mahatma Gandhi alcançou, né? Teve um êxodo, né? Teve um sucesso, justamente porque, né, ainda nos anos 40, a Índia vai se tornar um estado autônomo, um estado independente, rompe suas relações políticas com a Inglaterra. A Índia, por muitos anos, né, foi a principal colônia da Inglaterra. Beleza? Aqui eu citei para vocês o caso da Índia, mas tivemos o caso da Argélia, que era uma colônia francesa. A Argélia, ela só obteve a sua independência. A Índia, né, foi por
a Índia foi por meio pacífico, né? A desobediência civil e a não violência. Já a Argélia, ocorreu uma guerra entre França e Argélia, né? Já foi um conflito sangrento, um conflito violento, para que a Argélia pudesse obter a sua emancipação, a sua independência política. Beleza? E nesse mesmo contexto de pós-guerra, nós vamos ter o quê? Né? Apesar, né, a gente fala de um mundo pós-guerra, mas após, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, nós vamos ter guerras, por exemplo, no continente asiático, como a Guerra das Duas Coreias. Nós vamos ter a chamada, né, depois dessa Guerra das Duas Coreias, né, ocorreu a separação das duas Coreias. A Coreia do Norte, né, que ficou sendo comunista, né, que, como eu já falei para vocês, é uma palavra que muitas vezes, né, a gente emprega, mas que na realidade eu não posso falar de comunismo quando eu vou falar de Coreia do Norte. Comunismo é liberdade, certo? Então, todo sistema de governo que oprime, que tira a liberdade dos indivíduos, eu não posso classificar esse sistema como um sistema comunista. Beleza? E após essa guerra, a Guerra das Duas Coreias, a Coreia do Sul, né, ficou sendo como capitalista, né, um país que está aí se desenvolvendo, que já, né, que podemos dizer assim, que já tem, né, já produz tecnologia, já é industrializado, e a Coreia do Norte, que ficou sendo aí como comunista, beleza? Como comunista aí, mas que na realidade não é um comunismo, ok? E lá na China também, né, nós vamos ter uma revolução, né? Nós vamos ter também uma revolução comunista, né? E que isso tudo contribuiu, né, para, né, que nessa segunda metade do século XX, né, que aí a China vem se industrializando, né, e que a China está hoje aí como uma grande potência econômica, não é? Com o seu, né, com o mercado consumidor, né, que ultrapassa 1 bilhão de pessoas, indústrias, que muitas indústrias se instalaram lá naquela região. E um outro fato histórico que merece aqui destaque vem a ser a Guerra do Vietnã, nesse contexto também de Guerra Fria, né, nesse contexto, certo, do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, e que os Estados Unidos interveio, né, ocorreu uma intervenção norte-americana, uma intervenção militar norte-americana lá no Vietnã, beleza? E que no final nós vamos ter aí, né, os Estados Unidos, foram anos lá, o Vietnã foi bombardeado, e etc, etc, etc. Tudo de ruim, né? Que sabemos o que é que uma guerra traz, que eu já tratei com vocês, né? Quando a gente começou a estudar a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. E que os americanos perderam essa guerra, eles nunca se conformaram de ter perdido essa guerra, né? A maior potência do mundo não conseguiu, né, vencer uma guerra lá num país pequeno da Ásia, né, atrasado economicamente, se eu for comparar, né, com o desenvolvimento econômico e industrial do gigante norte, do gigante Estados Unidos. Beleza? Então, falei aqui de um modo um pouco genérico desses últimos temas, mas lembrando que na aula de quinta-feira, na nossa sala de aula virtual, eu quero me aprofundar ainda mais, entrar nesses conteúdos para a gente poder se aprofundar ainda mais, certo? Em todos esses temas que foram trabalhados aqui e também na literatura. Ok? Um abração aí virtual de todos, tudo de bom para vocês, fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, nono ano, tudo de bom.